Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. O que sempre foi trabalho no campo e virou também competição em feiras e eventos rurais. O Team Penning surgiu nos Estados Unidos e vem conquistando cada vez mais competidores aqui no Brasil. A modalidade exige velocidade, técnica e parceria entre cavalo e cavaleiro. O Fernando, que é funcionário público formado em arquitetura, sabe bem disso e se orgulha de mostrar a fivela. Ele foi o campeão da categoria Master do ano passado. Há mais de 20 anos, ainda estudante de arquitetura, né? Eu já gostava do mundo country e fui conhecer um pessoal que mexia com cavalo e com essa modalidade de esporte funcional. Aí tomou-se gosto e a vida conduziu a gente até aqui e hoje é passado por meus meninos, até os meus meninos mais novos. Conduzir bois ao curral com a ajuda de um cavalo. Uma atividade corriqueira de qualquer fazenda onde se cria gados, que virou modalidade esportiva no meio agro. Nasceu nos Estados Unidos e tem conquistado cada vez mais adeptos no Brasil. Este é o Team Penning, considerado um esporte da família, porque em geral é praticado entre pais e filhos. Na competição, ganha a equipe que conseguir colocar o boi no curral mais rápido. De um lado, fica a boiada, do outro, os competidores. É uma corrida contra o tempo. Dado o sinal para avançar, em menos de 2 minutos, já temos a equipe vencedora da rodada. O juiz sorteia um número de uma boiada e os 3 competidores que formam o time de apartação entram nessa boiada e tiram esses 3 bois contra o relógio. O Elber não vai para a pista, mas é ele quem anima todo mundo. Vamos embora, a pista liberada, partiu os competidores ali, é disputa final, concluída a prova, trabalho legal! A missão do locutor realmente é colocar um bom andamento na prova, né? Observar os 360 graus da pista, manejo, competidores, se estão entrando ou não, e chamar a ordem correta dos competidores e também aquela bagunça que a gente faz na final ali, que é eletrizante, joga emoção, joga adrenalina, não só para os competidores, mas para o público também, né? Agora a gente está aqui na área de aquecimento. A gente está você está prestes a ser chamado, né? Um momento assim de tensão. Como que você se sente nesse momento? Vou te falar, já tem 3 anos que eu compito, mas dá um friozinho na barriga. Toda passada é uma emoção diferente, porque é companheiros diferentes e o Team Penning é uma competição muito prazerosa de se correr e dá uma emoção muito bacana. A Carla é mãe de competidora, fica na mesa julgadora e também faz locução no evento. Ela ressalta que entre as regras está o respeito entre os competidores e o respeito aos animais. O bem-estar do animal é importante e isso a gente visa aqui em toda a prova. Alimentação para o gado, alimentação para os animais, cavalos, local, boa água. Isso a gente procura sempre fazer. O Brasil exportou quase 300 mil toneladas de carne bovina em agosto de 2025. O volume superou em 20,7% o registrado no mesmo mês de 2024. Esse resultado foi o segundo maior da série histórica, atrás apenas de julho, quando o país embarcou 313.600 toneladas. A receita aumentou quase 50% em relação a agosto de 2024. Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes. A entidade reúne 46 empresas responsáveis por 98% das exportações brasileiras de carne bovina. A China manteve a liderança em agosto, com 53,7% do total embarcado. Rússia, México, Chile e União Europeia completaram a lista dos 5 principais destinos do mês. Já os Estados Unidos reduziram as compras em agosto. A queda foi de 51,1% frente ao mesmo mês do ano passado. Vale destacar que, no geral, de janeiro a agosto, o Brasil exportou 2.080.000 toneladas de carne bovina. O volume cresceu 15% em relação a 2024, enquanto a receita avançou 32,9%. A China segue como
principal parceira do Brasil em 2025. Em seguida, aparecem Estados Unidos, Chile, México e Rússia como maiores destinos no acumulado do ano. As mulheres estão cada vez mais envolvidas com os negócios do campo. Em Umas, interior de Goiás, elas se reuniram para conhecer sobre a tecnologia inovadora de pastagem. Cerca de 100 mulheres pecuaristas se reuniram na Fazenda Princesa, em Umas, para conhecer de perto uma tecnologia que promete mudar a produção de pastagens no Brasil. O capim Tifton 85, cultivado a partir de mudas clonadas. O Tifton 85 é uma pastagem, uma forragem híbrida. Eles pegaram uma variedade lá do sul da África, com a variedade norte-americana, cruzaram e fizeram o Tifton 85. Ela fecha da cobertura vegetal 100%. E ela garante o quê? Mais quantidade de animais por hectare, em torno de 6, 7 vezes mais que a média nacional, e ganho de peso ou produção de leite por conta da proteína dela, está de 18% a 24% de proteína. A iniciativa foi promovida pelo grupo Agropates, formado só por mulheres do agro. O objetivo é abrir espaço para troca de experiências e levar conhecimento às produtoras. Para as participantes, além da informação, a visita ao campo representa inspiração e coragem para investir em inovação. A gente vive um mundo que está muito conectado e as pessoas estão muito em busca de informação. E a gente tenta promover isso, esse encontro entre as pessoas que estão, essas mulheres que estão com essa sede de saber e as pessoas que têm o conhecimento, a tecnologia, e ali a gente fazer negócios e fazer o nosso agronegócio como um todo crescer cada vez mais. Avanços da colheita e fatores externos derrubam o preço do algodão ao menor patamar em mais de 2 anos. Olha só. Os preços do algodão em pluma no início de setembro apresentaram quedas mais frequentes e intensas, operando abaixo de R$ 3,80 a libra-peso, patamar que não era observado havia mais de 2 anos, conforme levantamento do CPEA. Segundo o Centro de Pesquisas, a pressão vem dos avanços da colheita e do beneficiamento da safra 2024-25, que ampliam a disponibilidade de lotes, além da maior flexibilidade de parte dos vendedores, sobretudo daqueles que precisam se capitalizar. As valorizações externa e do dólar também reforçam o movimento de baixa no mercado doméstico. Com as quedas constantes, muitos vendedores optaram por se afastar do spot nacional e priorizar o cumprimento de contratos a termo, realizados a valores mais atrativos que os atuais. Do lado da demanda, pesquisadores do CPEA explicam que compradores têm atuado com cautela, fazendo compras pontuais. Além disso, algumas indústrias estão com estoque suficiente para atender às necessidades imediatas. Agora a gente fala do arroz. Os preços são os menores desde janeiro de 2022. A média do indicador do arroz em casca encerrou a primeira semana de setembro em R$ 66,52, a menor desde janeiro de 2022. Pesquisadores do CPEA explicam que, apesar do bom desempenho das exportações em agosto, o volume embarcado foi o maior em quase 2 anos. O recorde de produção da safra 2024-25 mantém elevado o excedente interno e pressiona as cotações. Cenário reforçado pela estabilidade do consumo e pela menor competitividade do cereal no mercado externo. Segundo os compradores consultados pelo Centro de Pesquisas, a comercialização do arroz beneficiado segue restrita, limitando a valorização da matéria-prima. Muitas indústrias têm priorizado grãos já depositados em unidades de beneficiamento, evitando compras externas. Do lado da oferta, alguns produtores mantêm estoques na expectativa de que os preços melhorem, enquanto outros mostram maior interesse em negociar. Ainda assim, nem a proximidade do período de preparo do solo para a nova safra, nem a necessidade de aquisição de insumos tem levado os agricultores a acelerar as vendas. As exportações de tilápias caíram em agosto. Já no mercado interno, a fraca demanda pelo pescado mantém a pressão sobre os preços. Em agosto, os preços da tilápia seguiram em queda, refletindo a demanda ainda enfraquecida, segundo o levantamento do CPEA. Por outro lado, o Centro de Pesquisas indica que a oferta dá sinais de recuo, com peixes mais leves disponíveis no mercado. De acordo com o CPEA, as cotações reagiram levemente na última semana de agosto, mas não o suficiente para elevar as médias mensais do pescado.
Já em relação às exportações brasileiras de tilápia, o volume embarcado caiu fortemente em agosto, para 797 toneladas, 40,6% a menos que no mês anterior e 41% inferior ao registrado no mesmo período de 2024. Uma produtora rural de Goiás viralizou na internet mostrando a água de uma nascente na fazenda. É que ela desviou o curso da água para a cozinha dentro da casa. E lá ela faz tudo, lava a louça, prepara comida e vira diversão para as netas. Zaida, ou melhor, vovó Zaida, viralizou nas redes sociais após mostrar a água da bica que atravessa a cozinha da fazenda em Jataí, na região sudoeste do estado. A produtora rural já acumula quase 600 mil seguidores e diariamente faz publicações mostrando a água correndo pela casa. A água é usada diariamente para descongelar carne, lavar alimentos, vasilhas, calçados e até para beber. Segundo Zaida, a água abastece a casa há mais de 100 anos. Ela nasce em uma fonte próxima à sede, passa pela cozinha e segue para irrigar plantações. Quando há chuva forte, não transborda dentro da cozinha, porque tem vazão para o excesso de água antes de chegar na casa. E como não dá para resistir, a criançada da fazenda usa o rego d'água para se divertir. Em alguns vídeos, as netas de Zaida transformam o curso da bica em um tobogã improvisado, mas sempre sob supervisão da família. Apesar do tom de leveza e tradição, o costume também levantou debates entre os internautas sobre a segurança do consumo de água bruta. Especialistas lembram que, mesmo sendo de nascente, o ideal é que a água passe por algum tipo de análise e tratamento para evitar riscos de contaminação, especialmente em períodos de chuva, quando a água pode ficar barrenta. Vamos saber agora como fica a previsão do tempo nesta quinta-feira para todo o Brasil. Nessa quinta-feira, as condições de tempo continuam sem mudanças significativas sobre a região sul ao longo do dia. O sistema de alta pressão predomina no sul do Brasil, mantendo o céu limpo e temperaturas mais baixas. Já no norte do Espírito Santo e na região nordeste do Brasil, a umidade vinda do oceano ainda favorece chuvas fracas no litoral. E no norte, a combinação de calor e umidade ainda geram áreas de instabilidades, principalmente na faixa oeste da região. No sul, céu aberto na maior parte da região, com sol aparecendo entre poucas nuvens ao longo do dia. No sudeste, nebulosidade maior no litoral do Espírito Santo e também no extremo nordeste de Minas, enquanto no restante da região, o tempo firme predomina. No sul do Mato Grosso do Sul, oeste e noroeste do Mato Grosso, algumas nuvens devem ficar mais presentes durante o dia, enquanto nas demais regiões, o dia será marcado por calor e predomínio de sol. E essa condição de tempo também se mantém em praticamente toda a região nordeste, com tempo aberto. Enquanto na faixa litorânea leste da região, presença maior de nebulosidade. E na região norte, tempo mais fechado em Roraima, Amazonas, Rondônia, Acre e também algumas áreas do oeste do Pará na divisa com o Amazonas. No restante da região, grande parte do Pará, Amapá e também no Tocantins, o sol predomina. Em grande parte da região sul, o tempo continua firme, sem previsão de chuva. Já no extremo oeste do Paraná, podem ocorrer algumas pancadas de chuva moderada a forte em algumas áreas. No sudeste, sem previsão de chuva também em grande parte da região. Mas algumas pancadas ainda podem ocorrer de forma fraca e isolada, no norte do Espírito Santo e no extremo nordeste de Minas. No sul e sudoeste do Mato Grosso do Sul, previsão de pancadas de chuva moderada a forte na região, além de chuvas isoladas no extremo norte e noroeste do Mato Grosso, que ainda podem ocorrer ao longo desta quinta-feira. No Nordeste, chuvas fracas desde o litoral sul da Bahia até o Rio Grande do Norte. E na região norte do país, pancadas de chuva e temporais na faixa oeste, entre Roraima, Amazonas, Acre, litoral do Pará e algumas áreas de Rondônia. Nesta quinta-feira, há possibilidade de geada em alguns pontos mais altos da Serra Catarinense e na divisa entre Santa Catarina e sul do Paraná. E as temperaturas mínimas continuam mais baixas pela manhã em grande parte da região. Também são esperadas rajadas de vento moderada a forte, que podem variar entre 40 e 50 km por hora em grande parte do Nordeste, Tocantins, norte de Goiás e noroeste de Minas, além do litoral do Rio e também do Rio Grande do Sul. No sul e sudoeste do Mato Grosso do Sul, a situação é de atenção, com rajadas que podem chegar até os 70 km por hora.
O tempo seco ainda predomina em grande parte do interior do Brasil. Em Goiás, Mato Grosso, parte do Tocantins, interior de São Paulo e Triângulo Mineiro, a situação é de emergência. Os índices podem ficar abaixo dos 12% em toda a região do Centro-Oeste, interior nordestino, grande parte da região sudeste do Paraná, além do Tocantins e também do Pará. Essa situação também fica em estado de atenção e alerta, com valores de umidade entre 30% e 12%. Em relação às temperaturas, as máximas não devem passar os 23 graus em Porto Alegre, 31 em São Paulo e em BH, 28 no Rio, em Vitória e também em Salvador, máxima de 32 graus em São Luís, 35 em Campo Grande, 37 em Goiânia e máxima de até 39 graus em Palmas e também em Cuiabá. Cada vez mais as mudanças climáticas têm impacto no campo e estamos na virada da época mais seca para o período mais chuvoso. Só que neste ano as previsões não indicam atraso nas chuvas, o que é uma boa notícia para o agricultor. Vamos saber mais? Quem tem as informações para a gente é o Giovanni Dolife, que é doutor em meteorologia e coordenador de operações substituto do CEMADEM. Bom dia, Giovanni. Seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Oi, Kelly, bom dia, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. A gente que agradece, Giovanni. Bom, a gente tem acompanhado aqui vários impactos no campo, então, claro que o agricultor sempre está de olho no clima, torce para chover no tempo certo, na quantidade ideal, assim como também o período de estiagem que aconteça no período adequado, porque tudo isso implica no quê? No uso de defensivos, de insumos, preparo do solo. O que a gente pode dizer de destaque daqui para frente, para esse ano de 2025, Giovanni? Kelly, é natural que o agricultor esteja preocupado depois de um ano tão atípico como foi o ano passado, um ano muito seco e muito quente. A gente teve várias ondas de calor. Esse ano a gente vem com o comportamento do clima mais dentro da normalidade. A gente teve um inverno com frio realmente, né, longos períodos de frio, tivemos alguns episódios de chuva, então não foi um inverno tão seco. E as previsões indicam que as chuvas devem começar a acontecer entre o final de setembro e início de outubro, portanto, dentro do período normal. Então, esse ano a gente espera que não haja anomalias como no ano passado, as chuvas de fato venham no período que tem que vir. Inclusive, você separou uns mapas para a gente, né, Giovanni? Quais são os dados, né? Traduz para a gente os dados dos mapas, por favor. Olha, Kelly, a gente tem um primeiro mapa que é das áreas com seca mais crítica nessa época do ano. É uma avaliação feita pelo grupo de secas do CEMADEM, que tem como líderes da pesquisa a doutora Ana Paula Cunha e o doutor Marcelo Zeri, né, trabalham comigo lá no CEMADEM. Eles então fizeram esse mapa, é um índice que mostra o quão crítica está a situação da seca. Então, ele avalia a porcentagem de áreas afetadas pela seca dentro do município. As áreas em vermelho, que estão ali no sul do Pará, norte, extremo norte de Mato Grosso, são áreas onde mais de 80% das áreas agrícolas estão afetadas pela seca. Então é a região do país onde a produção agrícola está sentindo, né, o maior impacto da seca. A gente vê algumas áreas também no interior da Bahia, ali, alguns amarelos e vermelhos, algumas áreas também onde a gente tem boa porcentagem das áreas agrícolas sofrendo com a seca. E é legal mostrar que boa parte do centro-oeste, do sudeste e do sul, a condição está dentro da normalidade, né? Mais uma vez, comparando com o ano passado a gente tinha um cenário bem diferente, com essa situação de amarelos e vermelhos cobrindo boa parte do centro-oeste e do sudeste. Então esse ano as áreas mais críticas com relação ao efeito da seca nas áreas agrícolas são bem mais isoladas, mais restritas a pequenas áreas. E tem um segundo mapa também que ajuda a gente a entender melhor as informações. Vamos mostrar e o Giovanni, por favor, vai traduzir para a gente. Esse mapa, Kelly, mostra a evolução da situação de seca. Ele leva em consideração a chuva, a umidade do solo e também a situação da vegetação. Por satélites dá para avaliar as folhas, as plantas, se elas estão sofrendo com a seca ou não. Então as áreas em branco, ou seja, as áreas que não têm cor, são áreas onde está dentro do normal. As áreas em verde são áreas que estão em recuperação, aumentando a umidade do solo, a vegetação ficando com um aspecto mais viçoso, né? Então a saúde da vegetação melhorando. As áreas em amarelo é onde a chuva está um pouco abaixo da média, laranja
aí você já tem uma combinação de chuva abaixo da média com umidade do solo baixa. E aí a gente vê que esse laranja cobre boa parte do sudeste, do centro-oeste, o sul da região norte e também parte do nordeste. Tá? Então a cor laranja, que significa chuva aquém da média, né? Chovendo pouco, a gente está realmente no período seco e está chovendo um pouquinho menos aí nesse mês de agosto do que seria a média. E o solo também, a umidade do solo um pouco abaixo da média. E aí as áreas em vermelho, essas mais críticas, combinam, além de chuva, umidade do solo, combinam também a saúde da vegetação. Então as áreas em vermelho, e a gente tem algumas no norte de Minas, no interior do Nordeste, no norte de Mato Grosso e sul do Pará. Veja que coincide com aquelas áreas onde a gente tinha mais porcentagem de áreas agrícolas sofrendo com a seca. Né? Então interior do Nordeste, norte de Minas, ali norte de Mato Grosso são as áreas mais críticas, onde a vegetação, as culturas, né, que tiverem ali estão sofrendo mais com falta de chuva, solo seco e as folhas, né, as plantas já sofrendo com essa falta de chuva. Esse índice é chamado de índice PIX, é um índice que vê a evolução da umidade e da saúde da vegetação com o tempo. Então essa é uma avaliação recente para o mês de agosto, que foi feita poucos dias atrás. Giovanni, você comentou há pouco, né? Realmente o ano passado foi caótico, muito impacto climático no campo, né? As enchentes no Rio Grande do Sul, as queimadas na região sudeste, no centro-oeste também. Então, foi desesperador para o agro. Muita gente sentiu, teve prejuízo. E o consumidor também, porque quando o produto no campo é afetado, obviamente vai parar o preço lá na gôndola do supermercado muito maior para a gente comprar, né? Então, todo mundo perde. Mas a gente vê um cenário diferente agora em 2025. Quais fatores contribuíram para isso? Olha, Kelly, o ano passado a gente estava saindo de um El Niño forte, né? Então, aquelas chuvas no Rio Grande do Sul, ali em maio, aquele grande desastre, né? Aquela grande inundação no estado que afetou todas as atividades econômicas, né? Inclusive, principalmente, atividades agrícolas, foi resultado do forte El Niño que teve entre 23 e 24. Depois, ao longo do ano, o El Niño foi enfraquecendo, mas ele ainda causa impactos por alguns meses. Tem um atraso entre a existência, a presença do El Niño e o efeito dele na atmosfera. Então, ano passado, muitas ondas de calor, muito seco, ainda com influência do El Niño. Depois, a gente teve, entre o ano passado e o começo desse ano, a vinda da laninha. A laninha, e uma laninha que não foi muito forte. A laninha tende a causar efeitos opostos ao El Niño, mas não tão intensos quanto o El Niño. Então, por exemplo, no sul, onde o El Niño causou muita chuva, a laninha causaria menos chuva, né? Mas uma laninha fraca teria um efeito pequeno. Então, esse ano a gente não teve nenhum fenômeno, né? A gente chama de modos de variabilidade climática, né? Como o El Niño ou Laninha fortes que pudessem influenciar muito. Então a gente atribui a essa ausência de uma laninha forte ou de um El Niño o comportamento mais próximo do normal ao longo desse ano. E quando a gente olha para frente, a gente vê a possibilidade da volta da laninha fraca, porque agora a gente está na neutralidade, né? Desde uns 3 meses atrás a gente voltou para a neutralidade. E agora tem previsão da laninha, só que é uma laninha fraca, né? Então a gente também não espera grandes impactos. Mas esses impactos seriam no sentido de diminuir um pouco a chuva no sul, o que nem é um problema tão grande, porque mesmo agora, né, depois do El Niño, tem chovido, né, a gente tem visto vários episódios de chuva, e um lado positivo, que é no sudeste e no centro-oeste, a gente não ter tantas ondas de calor, e até possivelmente, em algumas áreas, em alguns momentos, uma chuva próxima até um pouco acima da média, né? Então a gente atribui principalmente a esse modo de variabilidade do clima, El Niño, Laninha, o fato de o ano passado ter sido muito quente e seco e esse ano estar mais próximo do normal. Giovanni, a gente sabe que o produtor fica de olho também, esperando pela chuva. E esse ano a previsão é que ela aconteça no tempo certo, não deve atrasar não? Não tem nenhum sinal, viu, Kelly? A gente tem avaliado vários índices de variabilidade climática, né? Então, El Niño, Laninha é um. A gente olha variações de temperatura no oceano,
entre o Atlântico Norte e o Atlântico Sul, que é o chamado dipolo do Atlântico, oscilações antárticas, tá? Então são vários modos que combinados influenciam no clima. Tem um outro modo de variabilidade também, que é a oscilação de Madden-Julian, tá? E ela não mostra um sinal muito claro ainda. Então, e as previsões de modelos físicos da atmosfera, que vão para um prazo de 3 meses, elas não mostram um início atrasado. Tá? Pelo contrário, alguns modelos mostram até um pouco mais de chuva do que a média. Né? Então, se a gente não quiser ser otimista demais, né, ser mais conservador, a gente apostaria ali em alguma coisa dentro da média. Então, de fato, todos os sinais que a gente vê, e ontem mesmo eu estava conversando com colegas pesquisadores do CEMADEM, de diferentes áreas, e a gente concordava, né, porque 3 cabeças pensam mais que uma, né, 6 olhos enxergam mais que 2, né, e as análises de cada um dentro do seu ambiente, ali dentro da sua caixinha, ninguém vislumbra, ninguém percebe nenhum sinal de atraso da estação chuvosa. Então, por enquanto, o que se enxerga é um início dentro do normal, né? As chuvas que no centro-oeste e sudeste tendem a começar ali em meados de outubro. A estação chuvosa, segunda quinzena de outubro, não quer dizer a primeira chuva, né? Porque estação chuvosa a gente classifica como o período em que as chuvas ficam bastante frequentes, tá? Então, uma primeira chuva, que pode acontecer agora, já na segunda quinzena de setembro, ainda não caracteriza início de estação chuvosa. A gente precisa ter uma chuva frequente ao longo de um tempo para poder a gente classificar como estação chuvosa. Então, lá no centro-oeste costuma acontecer em meados de outubro, e no sudeste, entre final de outubro e início de novembro, as chuvas já bastante frequentes. Pois é. Olha, o Brasil é um país gigante, né? Então, Giovanni, às vezes num ponto está ali com alagamento, enchente, chuva demais, e em outro estiagem extrema. Mas se a gente ampliar um pouquinho o olhar, já que as mudanças climáticas elas impactam o mundo todo, em relação a outras regiões do planeta, você acredita que o Brasil é menos impactado? Como que a gente pode medir isso quando a gente amplia um pouquinho o olhar? Olha, Kelly, a gente percebe que esses impactos da mudança climática, eles têm uma variabilidade muito grande de um mês para o outro, de um ano para o outro. Haja vista o que a gente está vendo no Brasil, né? O inverno, os últimos 2 invernos muito quentes, mas muito quentes mesmo. A gente tinha períodos em que a temperatura estava 4, 5 graus acima da média. No ano retrasado foi o inverno mais quente que se tem registro no Brasil em muitas décadas. E esse ano a gente vê o inverno dentro do normal, e em alguns lugares até um pouco mais frio do que o normal, né? Então essa oscilação, essa variabilidade de ano dentro de um ano, que a gente chama de intraanual, e de um ano para o outro, interanual, ela é bastante grande. E o que os cientistas colocam é que um planeta mais quente faz essa variabilidade ter uma frequência maior e uma amplitude maior. Então essa variação de ano muito seco, um ano mais frio, um outro ano mais chuvoso, ela tende a amplificar e ficar mais frequente. A gente consegue observar isso claramente na Amazônia. Na última década a gente teve uma frequência de secas e cheias num período de retorno muito pequeno, perto do que acontecia nas décadas anteriores, né? Mas como um todo, análises feitas pelo CEMADEM desde a década de 50, em período de 12 meses, considerando o Brasil como um todo, a gente percebe nos últimos 20 anos uma frequência muito maior de anos mais secos do que a média, do que anos mais úmidos. Então aparece essa tendência, né, de que ao longo do tempo a gente tende a ter menos água no Brasil como um todo, né? Tem essas diferenças regionais, mas fazendo a média para o país, a gente tem essa variabilidade. Bom, o Brasil fica numa latitude de trópicos, subtrópicos, né? Muito influenciado por uma circulação do planeta chamada circulação de Hadley, que é do ar subindo na faixa equatorial, muito quente, muito calor, o ar quente leve sobe, e o ar desce próximo das latitudes de 30 graus. Então, na média, no planeta acontece isso, né? O ar sobe no Equador e desce nos 2 hemisférios perto dos 30 graus. Tanto que a gente tem nas faixas equatoriais do planeta florestas muito densas por causa da chuva e da umidade. Amazônia, aqui no Brasil, temos na África lá também uma floresta equatorial.
onde o ar sobe, forma nuvens e chuva. E onde o ar desce, ele inibe a formação das chuvas. Então, nas latitudes em torno dos 30 graus, em volta do planeta, a gente tende a ter desertos. Aqui na América do Sul tem lá o Atacama, no Chile, tem o Kalahari lá na África. No hemisfério norte tem o deserto do Saara, lá na África. Ali na região do norte do México também tem regiões desérticas, tá? Então, essas faixas do 30 graus. Uma das exceções é o Brasil, o sul do Brasil, que está na faixa de 30 graus, e é uma região úmida, onde chove ao longo do ano. E o motivo é geográfico, é o relevo, é a Cordilheira dos Andes, que canaliza a umidade que vem do oceano, passa pela Amazônia e vai para o sul. Então, nesse sentido, o Brasil é um país privilegiado, porque a Cordilheira dos Andes ajuda a canalizar de volta para o Brasil a umidade, que iria embora, mas não vai embora para o oeste, é canalizada pela Cordilheira dos Andes. Então isso ajuda a gente a ter essa variabilidade, né? Então eu falei que ao longo dos 20 anos está ficando mais seco. A gente observa lugares como a Europa, por exemplo, fortes ondas de calor, né? Que provocam grandes alterações. As ondas de calor aqui no Brasil, elas costumam ter um impacto menor nas pessoas, porque já estão acostumadas, né, com essas temperaturas mais altas. Agora as plantas não, né? As plantas sentem esse calor, né? Então a necessidade de adaptar as plantas, talvez os tipos de sementes, né, a um clima mais quente e mais seco. A Embrapa ajuda muito nisso, né? Desenvolvimento genético também. E isso explica também muito do que você comentou, como que o Brasil é privilegiado realmente e como a nossa agricultura tropical é capaz de produzir várias safras, né, durante o ano, o que não acontece em outras partes do mundo. Muito obrigada, viu, Giovanni, pela análise. Um bom dia para você e até a próxima. Obrigado, Kelly. Até a próxima. Até. E essa edição do Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá.